e onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Louvado seja Deus. Irmão, nessa leitura irmão conhece a história de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos, né? Eles são 4 capítulos. É o 8º livro da Bíblia, com 85 versículos. É um livro pequeno, mas ele tem uma história que poucos livros têm. Inclusive essa versículo que nós lemos é uma muito interessante, a fé e a coragem de uma mulher gentias da época. Há uma mulher de Judá chamada Noemi, e ela decidiu seguir ela. Uma mulher viúva, que o marido Meleques tinha falecido, e os seus 2 filhos, que eram casados com Ruth e Orfa, que eram as 2 noras de Noemi. Morrendo o marido, morreu também os 2 filhos, e ela ficou viúva, e Orfa foi embora. Mas Noemi deu essa leitura que nós lemos: porque aonde quer que tu fores, eu irei, aonde tu pousares, eu pousarei, aonde tu morreres, ali morrerei eu, e seja sepultada ali. A fé dessa mulher, há uma mulher viúva que não tinha mais nada, porque quando Noemi volta para Judá, ela diz uma palavra: o povo chegará. Então voltou Noemi, ela disse: não mais me chamarei Noemi, mas me chamarei Mara. O que quer dizer Noemi? Louvado seja Deus. Agradável. Não quer dizer Mara, amargurada, porque ela saiu com os filhos e o marido e voltou agora só, sem nada. Não me chamareis mais, mas me chamarei Mara, amargosa ou amargura, porque agora não tinha mais nada. Mas o Deus que ela servia e o Deus que ela acreditava era um Deus grande de fazer processo. E hoje é o mesmo Deus, como lemos na leitura, um Deus que está nas alturas, que se abaixa para ver o universo. Se abaixa para ver o universo e se abaixa para ver a terra. E esse Deus tão grande em essência, que Ele cuida dos mínimos detalhes do mais ser menor. Se Ele é tão grande que os céus não comportam, e como é que Ele chega e habitar no seu coração? Aí é onde a gente vê a grandeza de Deus. Hoje comemora-se, ou fala-se, a Sexta-feira Santa, chamada o dia da crucificação de Jesus. Mas essa data não é a data real, é uma comemoração. A data real é outro mês e outros dias. Quem lê a Bíblia vai entender. Mas é uma comemoração da paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? Muita gente, eu quando era pequeno, sabia que tinha aquela paixão de Cristo, botava uma cruz e andava, e o chuva, não sei o que fazia lá, e estraçalhava um bolo de bananeira, simbolizando, né? Tudo errôneo e errado, né? Porque Cristo não morreu, Cristo está vivo, Ele é vivo, Ele reina, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. A paixão foi para nos redimir do pecado. Ele não morreu, Ele está vivo. Então por que só lembrar o dia sexta a cada ano, se Ele está vivo? Eu vou esperar a sexta. Aliás, né, como falou aqui o missionário, na sexta-feira santa estão bebendo mais que outros dias. O povo do mundo, né? Estão fazendo mais tripulia do que os outros dias, não é? Mas para nós crentes evangélicos, nós que servemos ao Senhor, todo dia é sexta-feira santa. Não tem sexta, não tem sábado, não tem nada, é todo dia. Aquele que quiser seguir, Jesus disse: tome cada dia a sua cruz e siga-me. É todo dia, não é só esperar um ano para ver a sexta, porque a sexta-feira santa se comemora a Páscoa.
É chamado o primeiro dia ou o primeiro mês do ano. Olha só onde a gente está para comemorar a paixão de Cristo. Se é o primeiro mês do ano que comemorava-se as bênçãos, comemorava-se ali as coisas que ganhou o ano inteiro, e levava a Páscoa para ali, reunir todo o pessoal para ali comer, porque tinha 7 dias de festa. Aí chamava Páscoa, chamava o dia da bênção, o dia abençoado. Se consagrava primeiro para comer a Páscoa, é como se fosse a Santa Ceia, consagração para cear, consagração para provar ou participar do corpo e do sangue de Cristo, que muitos não estão fazendo. É por isso que tem muita gente doente, enfermo, depressivo e coisas mais. E aliás, hoje tem uma turma de criança depressiva, autista, né? Botaram o nome de autista agora, onde a Bíblia diz que a vara da disciplina tira a loucura do coração. Está faltando é vara para corrigir os filhos. Os filhos estão andando de qualquer jeito, de qualquer forma, estão nem aí. Aí de está autista. A minha autista foi tirada do cacete. A minha mãe só bateu em uma vez, foi mesmo. O resto era tentativa de homicídio. Tirou a loucura completa, saiu tudo, não ficou nada. E hoje, tudo autista, tudo doente. Às vezes nem está, mas dá um remedinho na farmácia que ele é autista. Vai lá, vai lá. Nós temos que entender, nós somos servos do Senhor, filhos de Deus, um Deus que tudo pode, que pode curar, pode salvar, pode libertar, pode transformar. E a história de Noemi fala que eles saíram de lá de Judá, e vieram para os campos de Moabe, porque ali em Judá estava uma fome tão grande, levantou-se uma situação tão crítica, porque Deus faz um processo, Deus faz situação para abençoar você. E a gente não entende o processo que a gente passa. Deus está fazendo um projeto, e a gente não entende a situação. Mas estou sofrendo, está doendo, as coisas não vão para frente. O que é que está acontecendo? Deus está provando sim, mas está para um projeto melhor. E quando aqueles vieram para os campos de Moabe, ali morreu o marido e morreu os 2 filhos. Interessante, que morreu o marido e os 2 filhos, Malom e Quilion, eram os filhos de Noemi. Emelec era o seu esposo, falecido. Mas a mulher, naqueles tempos, né, de Judá já não tinha tanto valor. Imagine Ruth, que não era de Judá, era uma mulher gentias. Aí aqui não tinha valor, era como se nada. E ela decidiu ir atrás de Noemi. Ela disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Se morreres, eu morrerei. Eita, que mulher de fé! Dificilmente se encontra hoje essas mulheres desse jeito. Dificilmente. Ter fé na bonança é uma coisa, ter fé padecendo é outra coisa. E elas saíram para os campos de Moabe, mas Deus já tinha um projeto pela fé. O justo viverá da fé. É pela fé que se vive. Sexta-feira santa, estou esperando a sexta-feira santa. Muita gente, até o pessoal católico faz isso. Sexta-feira santa para a missa, vai ter a encenação da paixão de Cristo. E o que adianta eu ir lá um dia, 2, olhar a paixão de Cristo, um homem encenando ali aquela situação e não guardar no coração? O que adianta eu ir lá festejar, chorar naquele filme e não guardar no coração? A paixão de Cristo é todo dia. Todo dia é a paixão dele para salvar, para libertar, para curar. Ele está do seu lado, ele está no meio de nós, ele é vivo. Todo dia é a paixão dele, ele morreu para nos salvar. Ele disse que eu vou para o Pai, mas mandarei um Consolador que esteja com vocês até a consumação do século. Não deixareis vocês órfãos. Ele está no meio de nós. Porque temos que olhar para essas coisas. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço o quê? Fez tudo novo, é tudo novo. Vamos olhar para as coisas passadas, não. O sacrifício de Jesus tem que estar dentro do nosso coração. É o sacrifício vivo, como o irmão Elton falou aqui. Tirou lá do lugar que ninguém tirava, trouxe, deu um banho de misericórdia, está na igreja e tal, louvando, está agradecendo o nome do Senhor. Isso é a paixão dele para nos salvar na hora futura. Mas eles vieram ali e começaram a peregrinar, e chegaram nos campos de Moabe. Não tinha muita coisa, 2 mulheres, uma viúva,
duas mulheres viúvas, a sogra e a nora. Duas mulheres sem marido, principalmente, vejam bem que naquele tempo, em Judá já não tinha valor. Imagine lá nos campos de Moabe, aí é que não tinha valor nenhum. E ela chega para a sogra e diz: minha sogra, permite-me, olha essa mulher, o temor dessa mulher é impressionante. Minha sogra, permite-me que eu vá catar espigas lá nos campos de Boaz. Ela disse: vai, minha filha. E ela chegou lá por trás. Quando as mulheres catavam, isso aí, a fome era grande, catavam aqueles caroços que sobravam, vamos dizer, o pessoal catava o feijão, que sobrava alguém ia catando, vamos dizer assim. E elas iam catando o que sobrava, talvez o dia inteiro, catava ali 1 quilo, eu não sei do tempo, porque o principal era para os grandes, os homens, lá de frente, as pobrezinhas iam catar o que sobrava para comer. Agora a pergunta é: uma moça jovem, tinha perdido o marido, a sogra já idosa, seria fácil ela ir embora, não, arrumar um marido, vou ver minha vida, largar essa mulher aí, que história é essa? Pegar essa carga? Não. Primeira coisa que fazia, hoje é a mesma coisa: ó, a sogra te manda. Aliás, hoje as senhoras já querem matar as sogras, não precisa nem disso, né? Imagina nesse tempo. E sogra hoje é um problema, né, para muita gente. Mas é o cuidado com os filhos, é a preocupação. Ninguém se preocupa, né? E quando ela vai catar, e ali, quando chega Boaz, o interessante é que Boaz era parente de Abimeleque, do marido de Noemi, só que era um parente distante, mas era poderoso. A Bíblia fala que ele era poderoso, ele tinha dinheiro e riqueza, ele era poderoso, mas era um parente. Mas quando ela vai catar, começa a catar os carocinhos, e ali começa a encher o Boaz, e ele fica observando. Isso aqui é interessante, ele começa a observar tudo, e viu que aquela mulher era diferente, aquela jovem era diferente, começando a catar no meio das gazelas. Quando chamava gazela, eram as moças que iam catar também. E quando ela começou, era diferente, catando de uma forma diferente. Ele começa a observar e me pergunta: quem é essa? Aí disseram: olha, essa é a sogra, a nora do Noemi, que está com ela lá na cidade, no povoado, está catando aí. Boaz, se você analisar a história de Ruth, ela é a bisavó de Davi. Ela, da geração dela, pela fé dela, veio da geração de Ruth, Jesus. Tem coisas que você não entende o que Deus está fazendo agora, você só vai entender depois. Você só vai entender depois. Lá na frente você vai entender. Você não está entendendo o que Deus está fazendo agora. Está tirando tudo aquilo, fazendo mover, fazendo a lavagem, vamos dizer assim, para na frente tu entender o que eles fez. Mas Deus está trabalhando mesmo. Como cantou aqui, Deus trabalha no silêncio. Enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você louva, Ele trabalha. Mas aquela mulher passando ali, quando elas se casaram com Malom e Quilion, aquelas duas jovens, passaram 10 anos ali com Noemi. Após 10 anos aconteceu, porque eles faleceram. Mas voltando à história de Ruth, ela começou diferente a catar espírito diferente. Por quê? O que é que nós imaginamos? A Bíblia não fala. Porque como ela não era de Judá, como ela não era da descendência de Israel, ela tinha que se afastar. Porque era desprezada 2 vezes ou 3 mais do que aquela jovem. As jovens já catavam afastada para não chegar perto dos homens. E ela, que não era da descendência, era mais ainda. E era diferente o catar dela. Ela catava aquilo que sobrava das outras. É muita fé, irmão. Não é para todo mundo, não. Tem gente que desiste na primeira batalha. Tem gente que na primeira dificuldade já sai fora da igreja. Tem gente que no primeiro levante já quer desistir de tudo. Tem gente que já quer até se matar e acha que vai ser salvo. É desse jeito. Ah, eu estou depressivo. Depressão é falta de chicote. Gosto de depressão. Conversa. Fraqueza, o diabo coloca na mente. Eita, tu tem que... Para com isso, irmão. Você quer que não tem fé? Se você tem fé em Deus, se você consegue crer em Deus, vai ler um salmo, vai cantar o hino que tudo se afasta.
Aí fica, eita, eu tenho medo de simpatia. Alguém está fazendo feitiço para mim. A Bíblia diz que tem um feitiço pega naquele servo a Deus. Como é que vai fazer um feitiço contra você? Se você serve a Deus, como é que vai fazer um feitiço para você? Eu sirvo um Deus que é grande, todo poderoso, ninguém vai atingir. Eu estou com medo de simpatia. Eu acho que estão fazendo um feitiço para eu. Para com isso, irmão. Deixa de ser crente murcho. Vai orar, vai ter grandeza. Vai orar ao Senhor. Dizer, Senhor, eu sou filho teu, sou filha tua. Eu não aceito a situação, porque tu é um Deus grande que tudo pode. Uma palavra tua, tudo se desfaz. Chega, eu vou ter medo dessas coisas. Simpatia, tem gente até faz simpatia para namoro. Fazendo a simpatia, pegando gai de arruda, botando. Eu já vi, irmão, por causa de crente. Gai de arruda lá no coisa da porta. Repreendeu o mal. Aquele negócio lá que roxo, né? Pinhão roxo. Espantar não sei o quê. Crente com essas coisas, irmão, é falta de fé, é falta de crença. É coisas que o diabo coloca na cabeça de muitos. Muitos colocam essas coisas. Tem gente até que leva até na carteirinha uma coisinha de coelho. Bota no bolso um negocinho, um chaveirinho, um amuletozinho. Aqui eu estou a proteger. Aqui, né, estou a proteger. Crucifixo, né, aquele negócio de ferro, bota no peito, a corrente, achando que está protegido por aquilo. Você tem um anjo que está ao seu lado. Você tem um anjo que está na sua frente. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. É os anjos do Senhor que vai protegendo. É os anjos do Senhor que vai rebatendo todas as coisas. É o anjo do Senhor que vai te dando vitória. É o anjo do Senhor que vai te levantando. É o anjo do Senhor que te guarda quando você dorme. É o anjo do Senhor que guarda dessa feitiçaria. Deixa para as coisas do mundo. Eles acreditam nessas coisas. Você tem um Deus que pode, um Deus que é todo poderoso. Ele diz que ele se abaixa para ver o universo. Olha, eita Deus grande. Ele se abaixa para ver o universo. Você acha que o universo é grande ou não? Que tamanho tem essa terra? E para ele é um carocinho de areia. Eita Deus grande. Ele se abaixa para ver a terra. Aí olha para mim e para você. Se a gente analisar o tamanho do universo que nós somos aqui, nós somos o quê? Nada. Nada versus nada. E ele tão grande, chega de: eu vou abençoar, eu vou levantar aquele filho, vou levantar aquela filha, eu vou mudar a história dele, eu vou transformar. Eita Deus grande, porque ele é espírito e em verdade, ele vem com poder e glória para a sua vida, transformar, mudar, fazer a diferença, fazer a história diferente. Basta que nós acreditemos, mas tudo tem um tempo, irmão. E quando Ruth começa a cantar diferente, ela temendo aquele povo ali, ela começa a catar as espigas. Aí Boaz, quando olha, não, essa mulher é diferente. Isso mais já era um projeto de Deus. Só pela fé que ela disse aqui: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Faça uma mulher jovem, e ó, caindo fora. Estava assim de gaviãozinho, tá? Estava assim de gaviãozinho. Quando ela cair fora, com uma órfã que, ó, foi embora rapidinho. Não fala mais nem dessa mulher mais na Bíblia. Só vê a história de Ruth. Não sabe o que aconteceu com ela. Só pela fé, pela palavra que ela disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde tu pousares eu pousarei. Aonde tu morreres eu morrerei e serei sepultado ali. É a fé dessa mulher. Porque Ruth começou a temer o Deus que ela servia. Porque ela começou a ouvir de Noemi quem era o Deus de Israel. Ela não sabia porque ela era gentia, era de outros lugares. Mas quando ela casou, passou 10 anos ali, ela começou a ouvir quem era Deus de Israel. O que ele tinha feito, as coisas que fazia. Ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Agora eu creio. Agora pode vir tempestade, pode vir o que vier. Eu creio no Deus, não vai me abalar. Eu vou seguir em frente, eu vou em frente, eu vou em frente. Eu sigo o Deus que eu conheço quem é Ele. Agora esse crente que não pode vir uma batalha, já fica todo se tremendo, eita, calafrio. Para com isso, irmão. Deus é grande, poderoso, majestoso, glorioso. Ele é grande em nosso meio. Crente com essas coisas, está faltando se converter, irmão. Faltando se converter. E quando ela começa a diferença ali, e Boaz disse: essa mulher é diferente. Ó, chamou os caras que faziam certo, olha, deixa cair mais esse carocinho para ela gatar. Deixa cair mais um pouquinho. Olha Deus abençoando. Olha Deus abençoando a vida dela. Deixa
deixa cair mais, ó, e diz as moças que é para deixar ela catar. E ela catou um efa. O que é um efa, irmão? Ninguém sabe o que é um efa. Jesus. Vamos precisar ler Bíblia mesmo, é o jeito. Um efa é quase 15 quilos. Quase 15 quilos hoje. Ela catou para levar para cá. Olha, 15 quilos, vamos dizer 15 quilos de feijão para levar para casa. Eita, era uma bênção de Deus, não é não? Bênção do Senhor. Mas Deus ainda tinha outro projeto para ela. Porque não veio de uma vez, mas quando ela chegou em casa, que a sogra viu, que ela trouxe lá aquele monte, disse: minha filha, onde é que tu fosse catar os caroços? Sabe onde? Ela disse: no campo de Boaz. Ela disse: não, peraí, Boaz? Boaz é um parente meu, parente do meu esposo falecido. Aí depois fui catar lá. Ele disse: não, então é Deus te abençoando. Eita, glória a Deus. Essa história é interessante, irmão. Aí começa a senhora dizer: olha, fala o seguinte, por esse período Boaz vai vir para a cega, e ele vai ficar com a colheita toda e vai dormir lá no celeiro. Tu vai escondidinha, não é disfarçado, vai disfarçada. Quando ele estiver alegre do vinho, que vou deitar, tu chega, descobre o pé dele e dorme ali. Olha só, descobre o pezinho dele. Eu não sei se ela foi cócega no pé dele. Eu sei que descobriu o pezinho dele, mas ele não sentiu, né, que estava meio alegre. E se escondeu e dormiu ali. Quando Boaz acorda, que vê aquela mulher, porque já era projeto, irmão. Já era um projeto. Alguém pode se escandalizar. Tem gente dizendo aí: eita, Noemi e Ruth eram dois sapatos grandes. Tem gente pregando isso aí, aproveitando as coisas. A Bíblia não fala isso não, irmão. E quando Boaz vê aquelas, no capítulo 2, você vai ver, do que 3, você vai ver que ele começa a gostar de Ruth, porque ele era o remidor da família de Noemi. Boaz era um parente e era o remidor. E quando Boaz começa e acorda que vê Ruth, ele começa a gostar dela. Não, essa aí é diferente. Essa mulher é diferente. A mulher que serve a Deus, ela tem que ser diferente. Ela tem que ser diferente. Ela anda diferente. Ela fala diferente. Ela anda diferente. Ela ora diferente. Ela se veste diferente. A mulher que serve a Deus tem um grito diferente. A mulher que serve a Deus, ela é diferente. E onde ela chega, todo mundo: eu, para aí, ó, chegou uma mulher crente. Para aí, para logo aí. A coisa mudou, o negócio mudou. Sabe que mexer com fogo se queima. Mas quando chega aquelas disfarçadas, né? O diabo pinta e borda. E quando Boaz diz: olha, agora eu vou casar com você. Capítulo 4 fala o casamento de Boaz com ela, e fala do que ela teve filho de Boaz. Agora pergunta para agora, vou deixar os irmãos: qual foi o filho de Ruth? Estou dizendo que tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia, irmão. Tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Tem que ler. Louvado seja Deus. Quando Ruth se casa com Boaz, e era homem de dinheiro, olha como Deus abençoou essa mulher. Deus abençoou de uma forma diferente. Foi preciso ela passar pela fome. Foi preciso catar a espiga, passar pelo vale, no deserto, para vir a bênção. Tem gente que quer bênção lá de cima. Está lá um pé de manga, tem manga, mas para você tirar a manga tem que subir ou jogar perto. Quer bênção, tem que buscar. Eu quero receber isso em casa, assistindo novela. 2 homens lá se beijando, 2 homens, agora tem dessas coisas, né? Homem lá, encenando a cena, homem e mulher, que nem casados são, mas estão se beijando na cena e você está chorando. Coitadinho. Irmão, se envolve com essas coisas. E quando Deus começa a abençoar a Ruth, foi dessa forma, pela fé dela, o que ela falou, e disse: não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite ali, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aí Deus disse: não, essa aí é diferente. Essa aí é diferente. A fé dela é inabalável, é pela fé. Aí quando ela se casa com Boaz, o filho
na época de Davi, foi para a casa de Obed-Edom, que era filho de Ruth. Porque Deus, quando começa a abençoar você, seu filho, seu neto, bisneto, ele começa a geração, irmão. Você só está pensando em você, mas ele está abençoando gerações. É o teu filho, o teu neto, teu parente. Tu começa a abençoar Deus pela tua fé, é pela tua fé. Agora, crente que não ora, não dobra joelho, não faz propósito, como é que você recebe bênção? Nós estamos precisando de uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. E igreja que não ora não recebe vitória. Aleluia! O inimigo está fazendo festa aí. Lembra aí o vídeo que passou aí? Em uma determinada cidade, foi fazer a limpeza do carnaval. O carnaval foi limpeza, né? Também espiritual, irmão. Limpeza espiritual. Se melaram toda a imundícia, prostituição, adultério, agora vão se limpar. Aí quando os batedores de tambor começaram a fazer um negócio, aí Deus usa uma mulher lá do outro lado da rua. Aí começa a subir nas escadas, a escadaria subindo, começa a subir a escada e começa a falar em mistério, começa a sapatear no fogo e começa a falar com aquele povo. No dizer popular, não se arrepende não, para tu ver o que acontece. Não se arrepende não, para ver o que acontece. Está pensando que Deus é brinquedo, está pensando que Deus é brincadeira. Deus falando através daquela senhora e dizendo: se arrepende, tem que se converter, tem que voltar-se a mim, porque eu sou Deus zeloso e a minha palavra não cai por terra, porque a palavra que eu mando, ela será cumprida. Ele zela pela sua palavra e o povo quer se limpar. Aí se prostitui, adultera, faz um monte de coisa. Aí vamos se limpar. E não é assim. Deus é tremendo. Então, quando Ruth teve Obed-Edom, que foi o pai de... Que é isso, gente? Jessé, gente. Se eu estou dizendo que ele, Obed-Edom, era o pai, era a Ruth é bisavô de Davi. Jessé, é o Obed-Edom, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi, gente. A linhagem. Olha como Deus começa a abençoar a vida de uma mulher. Olha como Deus começa a fazer uma trajetória. Porque a gente só vê agora, não está vendo ali adiante. Jamais Ruth saberia ou imaginaria que ela seria da descendência do Filho de Deus lá na frente. Jamais ela imaginaria, pela fé. Aí como é que está a sua fé hoje? Aquela fé só está com fé de comer cuscuz daqui a pouco? Ou está com fé de realmente batalhar com o Senhor? Como é que está a sua fé? Muitas das vezes você pensou: eita, como é que vai ser essa Páscoa? Eu não vou poder comprar o peixe. Aí Deus manda um peixe. Tu vai comer peixe. Não sei de onde, mas vai comer peixe. Não sei de onde vem, não sei quem vai trazer, mas tu vai comer peixe. Deus começa a abençoar assim, irmão. E a gente aqui é muito fraco na fé. Não acredita no Deus que faz milagre. Não acredita nesse Deus todo-poderoso. Porque Deus envia anjo para te ajudar na hora que você precisa. E a gente não acredita. Ah, sei lá, talvez. Esse talvez com Deus não funciona, irmão. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você serve ou você não serve. Se tivesse enganando na igreja, é melhor que cai fora, vai logo para o mundo que desacredita de ver. Vai logo fazer os tamborzinhos, vai logo fazer simpatia, vai logo fazer essas coisas. Aquele que serve a Deus, ele tem que ver pela fé. Se Deus vai fazer, Ele vai mudar a minha vida. Ele é Deus da minha vida. Ele está comigo, tem que crer, tem que crer. Se não for agora, vai ser amanhã, vai ser depois, daqui a 10 anos. Eu não sei até, mas vai acontecer. Mas só recebe vitória quem acredita. Quem crê. Aquele que crê já está salvo. Mas quem não crê já está. Olha aí. Tem que crer, irmão. No crente ele vive pela crença. Ele tem que crer no que não vê. Porque Deus revela no coração dele. Assim como o Espírito Santo de Deus chega para você. Muitos de vocês aqui, eu sei o que acontece. Chega para você e revela. Segredo às vezes que você, poxa, como é que pode? Deus revelou isso para falar para a irmã aquilo e aquilo. Revela ou não revela? Ele revela. Ainda diz mais, vai lá, diz a minha serva, assim, assim, assim. É eu
Deus revela, irmão. Se é Deus que revela segredo, Ele não pode te abençoar, não, é? Ele não pode te mandar. Ah, irmão, eu tô mandando um peixinho pequenininho. Eu queria um coco. Ah, mas o peixe do coco, né? Vai, mas tem que crer que vai chegar o coco lá para fazer o peixe do coco. Tem que crer, irmão. Não se preocupa não, às vezes Deus manda tanto coco que vai dizer, não, para, chega, tanto coco aqui, peraí, calma aí. Lembra da azeite da viúva de Eliseu? Quando a viúva estava morrendo de fome, estava sem nada. Aí chegou para Eliseu e disse, meu senhor, o meu esposo, era servo do Senhor, na casa do Senhor, e adorava o Senhor, e agora estão querendo, por causa da dívida que ela estava, levar os meus 2 filhos para ser servo. Aí Eliseu disse, o que eu posso ter contigo? Como diz, o que eu tenho a ver contigo? Aí pergunta ela, o que é que tu tem em casa? Eu só uma botijazinha lá, mas assim, não tem nada. Senão vamos levar meus 2 filhos para ser escravo. A história você não conhece. Aí começa a azeite na botija, começa a encher. Aí enche a botija de azeite. De onde vem só Jeová sabe. E começa a encher. Aí começa a transbordar. Eita, corre ali, irmão, pega mais uma. Pega do vizinho, vai de outro, encheu. E parece que tinha um minador. E o azeite é caro, parece que era barato, naquele tempo o azeite era dinheiro. E começa, pega do vizinho, pega de lá, pega emprestado. Aí chega o botija, ficava tudo cheio. Aí a viúva disse, meu filho, pega mais botija. Não tem mais não. Aí o azeite. Porque Deus não quer que jogue fora. É só aquilo que você precisa. Aquilo que você precisar. Deus é grande, irmão. Basta que a gente acredite. Assim como a história de Ruth, essa história é sensacional. Se você começar a ler a história de Ruth, é uma história sensacional, uma história poderosa, uma mulher de fé, uma mulher guerreira, que não olhou para as dificuldades, passou necessidade, catou o grão lá no chão, abandonada, desprezada, mas não desistiu da fé. Mas Deus veio e abençoou ela. Mas tem gente abandonando a fé por bobagem, coisas pequenininhas, coisas que vai tudo ruir aqui nessa terra, trocando as coisas santas pelas coisas do mundo, deixando de adorar para adorar o mundo, fazendo até costumes do mundo, coisas do mundo. Aí diz a Bíblia, as coisas do mundo passam, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eita glória! O mundo passa, e o seu pecado também, tudo vai passar, tudo vai embora, mas quem faz a vontade de Deus para sempre. E a gente fica apático, murcho, não querendo nem ver adorar, não quer vir à casa de Deus. Olha aqui, culto de ciclo de oração hoje. Eu creio que tem muita gente que se viajou, mas não é só hoje não. Todos os cultos estão sendo assim. Não querem vir adorar. Ah, vou ficar em casa, no meu aconchego. Meu cachorrinho está tão solitário, vou dar uns abraços nele e ficar aqui um pouquinho com ele. Olha, Deus do céu. Tem gente aí. Em primeiro lugar, você tem que ter a fé de adorar a Deus. Nós vemos ali no Salmo 111, né? 111. Adorar a Deus na congregação dos santos. Ah, vou adorar em casa. Aqui em casa, conversa, irmão. Não, adorar a Deus é na sua santidade, na casa do Senhor. Buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque a hora está chegando, Deus está voltando, Jesus está voltando para buscar a igreja lavada, remida, no sangue de Jesus. Aquele que não estiver preparado vai ficar envergonhado, vai sofrer as consequências, e o pior, ainda vai descer lá para sempre. Eita Deus do céu, que dia triste é esse para Deus. Amém? Então vamos orar para ir embora com Jesus.